Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês tenham um bom dia, ou boa tarde, boa noite, dependendo de quando estejam vendo. E esse vídeo aqui é para começar então o nosso curso sobre matemática para o concurso da ASON ou ASON. O primeiro tema que nós vamos falar é sobre funções. Basicamente a gente vai falar o básico de funções para como se fosse um curso de pré-cálculo ou conceitos importantes para cálculo que nós iremos falar depois. Então, vamos começar aqui nosso vídeo, nossa aula. Recomendo vocês a escreverem, tá? No papel, caderno, com a mão mesmo, as anotações aqui da aula para ajudar a memorizar melhor o tema. Então vamos lá. Beleza. Então vamos começar a conversar um pouquinho sobre funções. Vou aqui conectar minha mesa digitalizadora. Vamos lá então. Deixa eu ver se o som tá ok aqui. Beleza, vamos lá. Então, uma conversa sobre funções, intuição sobre o que são funções. Beleza, pra gente, funções, uma ideia intuitiva, que geralmente colocam, tá? Em algumas aulas e tal, é como uma caixa em que você vai colocar um objeto e ela vai transformar, saindo aqui um outro objeto. Então essa aqui é uma ideia intuitiva de função. Então são entes que funcionam como máquinas que transformam um elemento em outro. Máquinas de transformação. Beleza. Então a gente tem essa ideia. Aqui a gente poderia pensar, por exemplo, em um número. Entrar com o número 2. Aí sair aqui o número 3. Suponha que se a gente coloca o número 3, sai aqui o número 4. Aqui a gente está usando a transformação, pegar o número e somar mais um. Isso aqui dá a ideia de uma função. Beleza. Aqui a gente vai tratar apenas dos conceitos intuitivos, tá? Não vamos formalizar tanto assim. Por isso, então, eu comecei com essa ideia também da caixa. Vamos lá, então. Dar aqui uma formalizada um pouquinho maior
sobre esse conceito. Então isso aqui é uma formalização. Uma função é determinada pelas seguintes coisas. É determinada por dois conjuntos. Um conjunto aqui é o conjunto que a gente está pegando os elementos e colocando na caixa. E o outro conjunto será o elemento dos elementos que saem aqui da caixa, tá? Então temos dois conjuntos. Os elementos que entram e depois os que saem. Então uma função é determinada por dois conjuntos. Chamar o primeiro de D e C. Aqui a gente pode considerar, por exemplo, o conjunto de números reais. E também tem uma lei de formação que vai ser essa transformação que a máquina faz. Então, uma função é determinada por dois conjuntos, D e C, e uma regra que associa elementos de D em elementos de C. Beleza. A função, essa regra aqui, ela pode ser simbolizada por letras. Poderia ser, por exemplo, a letra F. Então é costumeiro simbolizar assim. Uma F que vai pegar elementos de D e levar em elementos de C. Esse D aqui, da onde partem, né, os elementos que entram na caixa, é chamado de domínio. Por isso eu coloquei a letra D, inclusive. D é chamado de domínio. E o C eu também escolhi a letra para ser intuitivo aqui. Esses C, os elementos que saem do outro lado, o conjunto dos elementos que saem da máquina, né, é chamado de contradomínio. Chamado de contradomínio. Por isso que eu coloquei a letra C. Só que além disso, tem umas condições aqui para essa associação, tá? Para cada elemento de D, domínio, tem que sair apenas um elemento de C. Suponha que essa máquina aqui ela sempre trabalha da mesma maneira, tá? Sempre colocar o 2 vai sair o 3, sempre colocar o 3 vai sair o 4, quando for essa regrinha aqui de somar mais um. Então isso aqui a gente pode dizer que para todo elemento de D existe apenas um elemento de C associado. De C associado. Se a gente pega, por exemplo, um X aqui no D, ele vai levar um elemento aqui, Y, que geralmente a gente denota como Fx, porque a gente escolheu esse símbolo F aqui. Então vou desenhar aqui um diagrama. Se a gente pega o X aqui, ele é associado a um Y. Assim. Então a gente escreve isso como f de x igual a y. Então, beleza. Aqui eu coloquei para todo, né? Todo elemento aqui tem que ser associado a um outro do conjunto C aqui, do contradomínio, tá? E apenas um. Não poderia ser ligado a dois elementos distintos aqui. É uma regrinha para a gente ter função.
Então essa é uma condição. São duas condições, na verdade, né? Vou escrever de novo aqui. Então, para todo, esse símbolo A aqui invertido significa para todo, tá? Para todo. Para todo X pertence a D, isso aqui significa pertence. Existe um único elemento associado em C. Aqui a gente quebra em dois, né? Para todo elemento tem um associado e essa associação é única, tá bom? Então, todo elemento de D é associado a um elemento do contradomínio e o elemento associado é único. É sempre único. Como eu estava trabalhando com a função f aqui, a gente escreve então f de x igual a y. Tá? Se aqui o x é um elemento do domínio. Esse y aqui, a gente vai dizer também que ele é a imagem de x pela função f. É a imagem de x pela função f. Vamos falar um pouco sobre diagramas, como a gente vê isso. Eu desenhei ali no outro bloco um diagrama, né? Vamos ver uns exemplos aqui. Por meio dos diagramas. Como a gente representa funções, também de maneira intuitiva, por meio disso aqui. O primeiro conjunto geralmente será o domínio e o segundo o contradomínio. Aqui, por exemplo, eu vou colocar o 1, o 2 e o 3. Vamos pegar aquela que pega o número e associa ao valor mais 1. Tá. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. Beleza. Então essa aqui seria uma função f do conjunto 1, 2, 3. No conjunto 2, 3, 4. Aqui a gente poderia até colocar mais elementos, tá? Poderia colocar uns 5 aqui. Não tem problema. A nossa definição não diz que para todo elemento do contradomínio tem que ter um elemento aqui no domínio tal que ele seja associado, tá? Pode sobrar elementos aqui. Então essa lei aqui, a lei da função f de x igual a x mais 1. Okay? Então isso aqui até pode acontecer. Pode sobrar elemento ou elementos no contradomínio. Porém, não pode sobrar elementos no domínio, tá? Mas não pode sobrar elementos no domínio. Não pode sobrar
elementos no domínio. Por que não pode? Aqui, todo elemento de D é associado a algum elemento de C. Tá? Então não pode sobrar nenhum aqui. Pela condição 1 aqui que a gente escreveu. Então, algo como nesse diagrama aqui que eu vou desenhar, não seria uma função de D em C aqui. Se a gente pegasse 1, 2, sei lá, 10. O 1 associando ao 2, o 2 associando ao 3 e o 10 não associando a nenhum elemento. Tá bom? Então isso aqui não representa uma função. Não representa uma função, pois o 10 não é associado a nenhum elemento. A elemento DC. Então isso aqui não pode. Vamos dar exemplo agora de algo que não pode, contrariando a nossa segunda condição aqui. O elemento associado é sempre único em relação a essas setas. Beleza, vamos lá. Então isso aqui também não representaria uma função. Se a gente pegasse aqui o valor 1 e associasse a dois elementos, o 2 e o 3. Então isso aqui não é a função, pois 1 está associado a dois elementos. A associação tem que ser única, tá? Então lembre que a associação, a relação, tem que ter apenas um elemento associado. Deve ser única. Ao único elemento. Então isso. Essas são as condições mais básicas que nós temos, então. Vamos falar um pouquinho mais aqui de outras coisas. A gente falou de contradomínio, mas tem uma outra definição também que é a imagem de uma função. Imagem de uma função. Em termos gráficos, essa imagem ela seria o conjunto de todos os elementos que estão recebendo aquelas setinhas. Aqui, por exemplo, seria o 2, o 3 e o 4. O 5 estaria de fora. Aqui seria o próprio 2 e 3. Mas podem ser excluídos elementos aqui do contradomínio, ok? São todos que receberam a seta aqui no contradomínio. Esse, então, é o que a gente chama conjunto imagem de uma função. Então, a imagem df de D em C é o conjunto
e tal que ele sempre é dado da seguinte maneira. É o conjunto dos f de x, tais que x pertence a D. Quer dizer, ele é a imagem de todos os elementos. A gente já chegou a falar que isso aqui, f de x, é a imagem do x, né? Então, ele é o conjunto das imagens de cada um dos elementos. Ok? Aqui, por exemplo, seria o f de 1, f de 2, f de 3. Que seria o f... que não é função, né? Porque não tem o f de 10. Beleza, então ele é o conjunto das imagens dos elementos do domínio, chamado conjunto imagem. Então, a gente tem aqui que, por definição, o I é um subconjunto do contradomínio. Esse símbolo aqui quer dizer que é subconjunto, tá? Eu estou supondo também que é conhecido alguns conceitos de teoria dos conjuntos, tá bom? Mas a gente vai dando uma intuição, pelo menos, dos elementos conforme a gente vai falando aqui. Beleza, então isso é a imagem. E a imagem sempre é um subconjunto do contradomínio. Agora vamos falar sobre alguns tipos específicos de funções. Vamos lá, então. Que são importantes. Primeiro eu vou falar de funções injetoras e sobrejetoras. Funções injetoras e sobrejetoras. Vou dar uma ideia aqui do que é uma função injetora por meio do diagrama. Por enquanto, todas as que eu falei eram injetores. Então aqui, suponha que o 1 é associado no número 2. O 2 associado no número 4. E o 3 associado no número 6. Isso aqui é um exemplo de função injetora. Eu vou colocar um elemento extra aqui. Beleza. Então, você pode ver aqui que cada elemento da imagem recebe apenas uma seta, certo? Tem um elemento do contradomínio aqui que não recebe seta, mas tudo bem. Quando acontece isso, cada elemento da imagem só recebeu uma seta, só estiver associado a um elemento, ela vai ser chamada de função injetora. Então aqui, cada elemento da imagem só recebe uma seta. Beleza. Então isso aqui é injetora. E agora eu vou dar um exemplo de uma que não é injetora. Suponha aqui que eu vou pegar conjunto 1 e menos 1. E o 1 eu vou associar ao 1. E o menos 1 também eu vou associar ao 1. Então, por essa função g aqui. Essa função aqui não é injetora. Por quê? Um elemento aqui da imagem está recebendo duas setas de elementos diferentes. Então essa função
não é injetora. Beleza. Vamos então definir aqui, de maneira rigorosa, o que seria isso. Então F de D em C é injetora, C e somente C. Acontece o seguinte: X diferente de Y vai implicar que o F de X seja diferente do F de Y. Quer dizer que elementos diferentes vão ter imagens diferentes, tá? Isso aqui, então, em termos de matemáticos, a descrição dessa propriedade. Os elementos diferentes terão imagens diferentes. Ou de maneira equivalente também. Esse símbolo aqui é o símbolo de equivalência, tá? A gente usa em definição. F de x é igual a f de y. Vai implicar que x igual a y. Então essa é a definição de função injetora. Definição, então. Eu acabei não falando também sobre definição de funções iguais. Funções serão iguais quando elas tiverem o mesmo domínio e o mesmo contradomínio. Tá? É a mesma regra de formação. Então uma função aqui vai ser tipo um trio, né? Uma terna. Tem dois conjuntos e uma regra de formação. Então isso aqui foi a definição de injetora. Agora vamos colocar definição de igualdade de funções. Beleza. F de D em C e G. Aqui eu vou botar G de D' em C'. Elas são iguais C e somente C. Só uma atenção aqui. Geralmente em matemática, quando a gente coloca uma definição, às vezes a gente coloca só o C, tá? Mas fica implícito que é sempre um C e somente C. É uma equivalência. Então essas funções aqui são iguais se o seguinte: os domínios são iguais. Os domínios são iguais. A gente tem também que os contradomínios são iguais. Os contradomínios são iguais. Isso aqui até que não é tão necessário assim. A gente poderia até dizer se a imagem fosse igual, talvez. As imagens fossem iguais. Mas geralmente a gente coloca assim. E além disso, vai valer para todo e qualquer x pertence ao domínio, que é igual a D igual a D', vale que f de x é igual a g de x. Então são três condições aqui. Os domínios são iguais, os contradomínios são iguais
E as imagens de todos os elementos também são iguais. Então, imagens de elementos iguais. Imagens de elementos iguais são iguais. Mas eu vou deixar só a imagem de elementos aqui. Beleza? Então isso é a igualdade de funções. Injetora. Mas agora tem um outro termo ainda que nós vamos usar aqui. São funções sobrejetoras. Aqui, essa primeira, ela não vai ser sobrejetora. Ela será sobrejetora se não sobrar nenhum elemento aqui do contradomínio, tá? Todos os elementos do contradomínio têm que ser associados a um elemento do domínio se ela for sobrejetora. Então essa aqui, por exemplo, não é sobrejetora. E essa aqui é. Ela tem um único elemento, ela está associada a elementos do domínio. Então, essa F aqui é injetora e não é sobrejetora. Essa G aqui não é injetora. Mas é sobrejetora. Então vamos dar uma definição disso. Um pouquinho mais rigorosa. Então, F é sobrejetora. Vou falar em português primeiro aqui. F é sobrejetora se todo elemento do contradomínio é associado a um elemento do domínio. A um elemento do domínio. Como a gente já definiu imagem, isso aqui seria o mesmo que dizer que o contradomínio é igual à imagem, tá? Ou o contradomínio é igual à imagem. Aqui então, a gente tem a função f de d em C. A imagem da função f com domínio d, ele é simbolizado por i, né? Mas ela também pode ser simbolizada assim, quer ver? F, e aqui a gente coloca d, o conjunto, tá? É a imagem. É outra notação para a imagem. Outra notação para a imagem de f de d em C. Então essa aqui ser sobrejetora quer dizer pra gente que o f de d é igual a C. É isso. Mas deixa eu falar aqui então, escrevi em português, né? Em termos de matemáticos, como é que é isso? Em símbolos, para todo y pertence ao contradomínio. Lembra que se A invertida é para todo, né? Vai existir. Esse é invertido aqui a gente não viu ainda, mas ele significa existe, tá? Existe um x
pertence ao domínio tal que f de x igual a y. É basicamente o que a gente escreveu ali em português, isso aqui é em símbolos. Tá? Então é isso. Na próxima aula, então, a gente continua sobre conceitos básicos de funções. Grande abraço, então, pessoal. Até a próxima para a nossa aula da Ason sobre funções, primeiro tema. Um abração. Então, vou agora à finalização.